Olá, bom dia e boa tarde, né? Nós estamos aqui, algumas pessoas no Brasil, como a Silvia, que está em São José dos Campos, o Saulo, que está na Bahia, a Carol, que está aqui em Portugal junto comigo. Então, sejam todos muito bem-vindos e aqueles que não puderam estar conosco, sabemos que estão com atividades paralelas e hoje nós vamos conversar no nosso oitavo encontro do grupo de estudos dos educadores históricos, falar sobre János Korczak. Algumas pessoas têm uma forma de pronúncia do sobrenome dele, porque é polonês, não é? Mas eu me acostumei a chamar de Korczak. Eu acho que a Cidinha, num dos materiais que nós temos de estudo, ela fala Korczak, ou Jak, alguma coisa assim, e eu não consegui ainda aprender direito essa pronúncia, não é? Porque é bem específica. Então, hoje nós vamos trabalhar praticamente esse início dele, né? Entender quem foi este educador, primeiramente médico pediatra, não é? Então, nós vamos passar a palavra para o Saulo, para a Silvia primeiro, que vão expor, vão ter uns 10 minutos aí, né? Até 15 minutos, para poder expor um pouco sobre a biografia dele, a história dentro da infância, com os pais, não é? E também o legado dele no sentido dos livros e tudo. E aí depois, numa segunda parte, nós vamos falar sobre alguns pontos metodológicos, né? Algumas frases dele de impacto para entender a mentalidade, né? Deste ser, não é? Que esteve conosco em pouco tempo, mas desenvolveu um grande trabalho pedagógico diante da situação de guerra na Varsóvia, né? Na Polônia. Então, e o terceiro aspecto seria a experiência dele com as 200 crianças, né, no gueto de Varsóvia, em Treblinka, na verdade, e aí nós vamos trabalhar alguns pontos de um filme chamado As 200 Crianças, do Dr. Korczak, ok? Então, vamos lá, você quer já, Saulo, que eu compartilhe, ou você vai fazer alguma introdução? Sim, Flávia, pode iniciar o compartilhamento. Ok. Então, vamos lá. Ok, pois não. Saulo e Silvia, vamos lá. Volta para o primeiro slide, Flávia, por gentileza. Desculpa. Aqui. Vamos começar o estudo do János Korczak, falando um pouco sobre a biografia do autor. O János Korczak, ele nasceu no dia 22 de julho de 1878, em Varsóvia, na Polônia. Pode passar, Flávia, por gentileza? É. O János... Opa, só que ele não está indo aqui, peraí. Ok. Ok, aí está ilustrada a cidade que o János nasceu. Pode passar para o próximo slide. Bom, o pai do János foi o advogado Joseph Goldsmith e a mãe Cecília Goldsmith. Pode passar, Flávia, por gentileza? O que aconteceu foi que a família gozava de uma boa situação financeira, mas ocorreu o adoecimento psíquico do pai, né, do János. E aí ele precisou ser internado no manicômio e a situação financeira da família acabou sendo prejudicada nesse período. Tanto é que o pai do János, ele morre em 26 de abril de 1896 e a família precisa rearranjar essa organização financeira. Tanto é que a mãe, a Cecília, ela precisou alugar alguns quartos num apartamento que ela tinha em Varsóvia para conseguir, né, obter uma estabilidade financeira naquele período, que foi bem difícil para a família. Pode passar, Flávia, por gentileza? Uhum. Em 1898, o János ele inicia os estudos na Faculdade de Medicina, na Universidade Imperial de Varsóvia, e conclui os estudos em 1905, recebendo o diploma de medicina. Pode passar? E nesse mesmo ano, ele foi convocado pelo CISA para servir ao exército na qualidade de médico, e assim ele acabou por participar da Guerra Russo-Japonesa, como está ilustrada na figura. E é bem interessante saber que o Korczak, ele teve um legado como escritor bem extenso. Cerca de 24 livros e mais de 1.400 textos foram publicados. Mas a questão é que muitos desses manuscritos, textos datilografados e documentos, dentre estes cartas, acabaram por se perder no decorrer do tempo. E então, o que conseguiu ser conservado foi mais ou menos cerca de 300 textos.
o resto acabou sendo perdido ao passar do tempo. Pode passar? Nesse sentido aí, eu gostaria de ver se a Silvia tem alguma colocação, né, também algum dado, algum ponto, né, antes, né. Ele teve filhos, Saulo, você sabe? Olha, pela biografia que eu li, ele acabou não constituindo família porque ele quis se dedicar unicamente à causa de defender os direitos das crianças. Então, para ter mais tempo para Uhum. conseguir se dedicar a esse ideal, ele acabou abdicando de constituir uma família e, consequentemente, ter filhos. Naquele texto também extra, né, que a Luzene tinha colocado, foi falado que justamente ele teve esse impacto, né, familiar, desde cedo com o aspecto de loucura ou de demência, e isso, de uma certa forma, pode ter afetado a decisão dele de não ter filhos, entende? E aí ele se dedicar a essa questão mais humanística, né, da sociedade como um todo. Silvia, alguma coisa específica que você pesquisou? Então, a respeito dos livros, eu só achei 3 livros. Achei também essa informação, que ele escreveu 24 livros e 1.400 textos. Agora, os livros que eu achei foram os seguintes: Como Amar uma Criança, Como Amar o Mundo, um texto sobre ele como precursor dos direitos das crianças, e o livro Quando Eu Voltar a Ser Criança, que isso nós vamos estudar detalhadamente no próximo encontro. É essa informação que eu tenho. Certo. Talvez tenham outros livros, mas eu não achei, ou não pesquisei completamente. Da parte da bibliografia dele, você tem algum dado para acrescentar o que o Saulo colocou? Eu não sei se o Saulo terminou ou não. Não, nesse sentido da parte biográfica dele, não é? A parte biográfica dele que eu tenho é o seguinte, que ele, aos 7 anos, ele foi enviado para uma escola com educação muito punitiva. Os professores eram rudes, tinham puxões de orelha, castigos e agressões. E essa vivência dele, acho que junto com o que ele viveu junto à família dele, fez despertar nele uma consciência maior sobre a infância e uma consciência a respeito das suas decisões e das necessidades das crianças. E justamente por isso, após a Primeira Guerra, ele construiu um orfanato onde ele abrigou 200 crianças órfãs e lá ele aplicou os métodos que ele mesmo desenvolveu para resgatar a autoestima dessas crianças. Certo. Depois, as informações que eu tenho são relativas à biografia dele. Certo, então, essa biografia, ok. No caso, ainda com relação aos aspectos como jornalista, né, e trabalho literário deste livro aqui, não é? Que é Perfil, Lições e o Bom Doutor. Então, eu só vou citar algumas coisas, acho que nesse particular, que desde 1896, né, quando ela era bem jovem, ele escreveu Course, né, que é um periódico parcialmente satírico, não é? Então, ele, assim, as obras dele foram bem diversificadas em termos de participação literária, não é? Ele escrevia a respeito do comportamento social e de costumes, bem como de assuntos gerais da Varsóvia, criticando a mentalidade tradicional das pessoas, especialmente a moralidade burguesa, a pretensão e a hipocrisia. Então, ele dedicou muito espaço para observações sobre as condições dos direitos pobres. Então, não era só a criança, mas ele tomou essa parte, lógico, sendo um médico de guerra, como o Saulo colocou, não é? Então, ele tendo toda essa vivência de conflitos, não é? Então, ele tomou como proexis, né, como programação existencial, a defesa das crianças e como pediatra mais ainda, não é? Se dedicando plenamente a esse tipo de causa, não é? Aí ele fala que nos anos de 1899 a 1901, ele escreveu para, chama-se Leitor Universal, que é uma publicação semanal dedicada à cultura popular e o bem-estar social. De novo, os seus artigos eram sobre assuntos sociais e muitas vezes eram de natureza científico-popular. Né? Em 1904, ele também colaborou com a Voz, que é o Seminário Científico Literário Social e Político. Gloss também, que representava a inteligência progressista e publicava trabalhos de autores tais como célebres como Brozovsky, e assim vai, ele cita vários nomes
acho que dentro do aspecto político, né, e da cultura da Polônia, não é? Durante esse período, ele se encontra com vários escritores e tal. Cerca de 60 dos seus artigos sobre assuntos sociais, políticos e educacionais foram publicados por Gloss, né, que é nesse período de 1904 a 1905. Depois, à medida que adquiriu mais experiência pedagógica, passou a escrever mais sobre assuntos educacionais e empreendeu várias formas de literatura para as crianças. Então, ele publicou, não sei se o Saulo tem referências a isso, mas também peças teatrais infantis, né? Que eu acho que aí seria bom também, né, Carol? A gente que lida com as crianças e tudo, dá também uma olhada, né? Ele fala que chama-se Mateuzinhos, né? Mateuzinhos que era como se fosse um reizinho, não é? Então, ele tem esse tipo de experiências, né? Ele fazia também essas formas variadas literárias para criança, né? Que eram poemas e histórias, e relatos sobre as colônias de férias, sobre a forma de novela. Então, era Moski, Joski, Skruli, Joski, Joski, Frank, são novelas, olha só, narrações das suas experiências nas colônias de férias das crianças. Então, ele também teve atividade dentro das colônias de férias com as crianças, não é? E ele escreveu também artigos para a W. Slonko, né, nos quais abordou muitas questões políticas e sociais complicadas. Então, tinha tudo isso que ele também, ele fundou, muitos dos seus escritos foram para o periódico infantil Mali Predglad, que significa a pequena revista, onde ele fundou e que mais tarde foi editada conjuntamente por crianças e adolescentes. Então, ele também deu oportunidade gráfica, né, no caso de escrita para as crianças e adolescentes. Então, isso é bem bacana. Né? Ele cita aqui algumas revistas, não é, pedagógicas, nas quais ele colaborou, e a peça teatral foi ensinada no Teatro Atheneum, em 1931, chamado Senado dos Loucos, é a primeira peça teatral dele, né, que era no nível mais de adulto. Né? Então, ele era muito crítico em relação à parte social, justamente pelos maltratos, aos tratos que todos sofriam com todas as injustiças, não é? Então, ele foi um defensor, né, realmente de princípios nobres, vamos dizer assim, para que, tanto né, que aí eu vou passar de novo para quando a gente chegar nos direitos das crianças, ele foi o precursor dos direitos das crianças, né, das normas para os direitos das crianças, não é? E ele fez várias palestras também, e durante a Segunda Guerra Mundial, então, ele tem memórias, tá? Que ocupam um lugar especial nos seus trabalhos, né? Por serem produzidas sob circunstâncias trágicas, em atmosfera de crescente crueldade e agressão. Então, lógico, aí esse é um pouco da vivência dele enquanto escritor. Né? Então, agora, eu não sei se o Saulo quer falar alguma coisa, se a gente mostra um pouco dos pensamentos, ou se você continua daqui, Saulo, você quer continuar daqui? O que você vai falar a respeito? Sim, seguindo a discussão, aqui nós temos algumas das referências teóricas, alguns autores, educadores, que guiaram o interesse do Korczak pela educação. Dentre estes, nós podemos mencionar Maria Montessori, o Pestalozzi, o John Dewey, ou seja, pouco a pouco, o Korczak ele foi moldando o seu pensamento de acordo com o raciocínio desses autores e também adicionando o seu próprio modo de pensar. Bom, aí nós vamos... aí a gente vai dar uma paradinha por enquanto, porque aí eu acho que a gente vai entrar agora, eu vou interromper um pouquinho, tudo bem, nessa aula a gente volta aí, quando for falar mais da experiência dele, não é isso, no orfanato? Isso, podemos voltar depois. Podemos voltar depois. Silvia e Carol, vocês têm algo a acrescentar até o momento sobre esse legado dele? Alguma leitura específica, algum ponto? Bom, sobre pontos específicos eu não tenho. Eu tenho mais ou menos um resumo da biografia dele, da trajetória de vida. Da trajetória de vida, certo. Você pode ler para nós um pouco? Vamos ver se acrescenta mais alguma coisa dentro do que foi falado.
Ok, ele foi pediatra, escritor, ativista social e ele trabalhou na prática educacional. Como precursor das iniciativas em prol dos direitos da criança, ele trabalhou também no reconhecimento da total igualdade entre elas. Ele foi diretor do orfanato e foi inovador. Ele instituiu o Tribunal de Arbitragem das Crianças. Então aí, peraí só um pouquinho, Silvia. Então vamos só interromper um pouquinho, porque agora nós vamos então entrar, antes de entrar justamente nessa parte, que é a parte onde ele atuou e desenvolveu, né, as suas práticas, não é, dentro do orfanato, com essas atividades específicas. Então, quando chegar lá, aí nós vamos abrir de novo, né? Então, agora, o que eu vou fazer? Eu vou expor para vocês aqui, eu junto com a Carol, um material que chama Infâncias e Seus Direitos, que é um webinário que foi desenvolvido com um conjunto de professores da rede pública, que eu conheço a Maria Aparecida Monção, que foi uma professora amiga minha que fez o curso de pedagogia, junto comigo como pós-graduação, e ela, logicamente, ela é da área educacional, e eu fiz um curso com ela e com a Janaína sobre o livro de Quando Eu Voltar a Ser Criança, justamente por causa da escuta das crianças, né, que é um dos aspectos que nós vamos ver sobre Corsa. Então, eu vou colocar aqui, esse é o material dela, depois, quem tiver interesse, a gente passa depois, né, o link. Algumas frases dele eu selecionei, é um webinário de 1h30, não é? Mas eu selecionei algumas coisas justamente para nós refletirmos um pouco sobre o pensamento de Korsak, né? E depois, quando a gente entrar no aspecto o aspecto filosófico dele, né? Então, só para a gente refletir, somente poderá amar cada criança com amor sábio quem se interessar por sua vida espiritual, por suas necessidades, pelo seu futuro. Quanto mais se aproximar da criança, mais verá nela coisas dignas da sua atenção. E é nessa observação escrupulosa que encontrará a sua recompensa e a coragem para novos esforços que permitam que vá sempre em frente, né? Eu achei muito bacana, né, essa citação, a importância desse amor pedagógico que ele tinha, não é, de dedicação. Nós vamos ver depois uma cena do filme onde isto acontece. Vou colocar uma outra frase dele. Opa, acho que a Carol está entrando de novo por causa do celular, né? Então, eu vou colocar aqui de novo um outro momento de frase dele. Isso. Ok, Carol, você entrou de novo aí, eu acho que está com o celular. Bom, nós temos aqui, como médico, devo reconhecer uma tosse seca, cheia, ou aquela que vem de uma irritação da garganta. Como educador, preciso saber que existem vários tipos de choros, lágrimas, soluços, mas também aqueles que se expressam pelos olhos, são os choros interiores. Eu achei muito profunda esta frase dele, não é? Então, lógico que ele tinha esses dois olhares, o médico que vê a parte física. Oi, Silvia? Ia falar alguma coisa? Não. Não? É porque está entrando um outro áudio, acho que está interferindo, eu não sei. É o da Carol, Carol, aí tem que silenciar ou o seu computador ou o seu celular. Vou fazer isso, Flávia, desculpe. Ok. Tudo bem. Porque como está com muita tempestade lá em Oliveira de Azeméis, então a gente está se precavendo e tendo esse momento aí de plano B, de ter um outro recurso, né, tecnológico aí de conexão, né? Então, tentar... Você pode também cortar o seu áudio aqui também, né? Quando você for falar alguma coisa, você também aí se manifesta e tal. Eu só gostaria de pontuar uma coisa, de tudo que nós estudamos, a gente acaba entrando na energia dessas consciências e consciências, né? E percebi, foi muito difícil para a gente estudar Korsak, e as energias muito conturbadas, e ainda continuam muitas coisas atrapalhando. E eu acho que a gente poderia fazer um trabalho energético mais específico em cima disso.
Era só isso que eu queria. Certo, então, nós temos agora cada um aí, no caso, se você está sentindo alguma coisa, tenta você trabalhar também as energias. Eu estou aqui direto também trabalhando, todo mundo aqui, Céu também, todos nós, né? Podemos estar aí firmes no sentido de, ok, Carol, tudo certo. Então, assim, da gente estar linkado com a equipe de amparadores, tá? Então, se houverem consciências dentro dessa época, consciências ligadas a nós, diante de guerras, etc., né, em termos de aspectos, para encaminhamento, que sejam, né, esclarecidas e que esse campo holopensênico nosso aqui de estudos possa ajudar, de alguma forma, a expandir esta conscientização, não é? Para que eles possam ser acolhidos e serem encaminhados. A nós cabe ficarmos firmes, fortes com os nossos objetivos dentro do estudo, porque o trabalho de Corsa é um exemplo a ser seguido, não é? Pelos educadores, no sentido do amor pedagógico que ele inspira. Logicamente que o contexto dele de guerra é realmente um contexto meritório dele de ter ressomado dentro desta época, servido como médico dentro, como judeu, né, porque ele era judeu, sofreu no livro, no filme dos 200 crianças, a gente percebe, né, a forma como ele foi tratado pelos nazistas. Então, assim, e sempre com aquela firmeza de caráter no sentido dos objetivos que ele tinha de defesa para essas crianças. Então, esses objetivos, essa assertividade, essa forma de trabalho consistente e progressivo, por mais que ele tenha, né, falecido, morrido, dessomado com as crianças nesse processo, penso que na extrafisicalidade, um trabalho como esse é inspirador para os momentos de reurbanização que a gente está vivendo. Então, eu acho que nesse momento cabe a nós, né, termos essa consciência deste educador, né, que tem vários tipos de choros, várias lágrimas, vários soluços, mas aqueles que se expressam pelos olhos são os choros interiores. Então, a gente ser um ledor de almas, né, ser um ledor das necessidades de cada um, e principalmente das nossas necessidades íntimas. Dentro da Conscienciologia, a gente aprende isso, né, que é a gente voltar para si próprio e tentar trabalhar a nossa própria autopesquisa, nosso autoconhecimento, trabalhar as nossas feridas íntimas, ir mais fundo nas nossas questões interiores, né, e ele fez isso, sabe? Então, ele fez no sentido do cuidado do outro, porque, ao mesmo tempo, ele também cuidava de si. Se a família tinha quadros de demência e ele foi, né, como recurso, ele apelou para a interassistência, é fundamental esse trabalho que ele realizou, né, com as crianças nesse sentido, prepará-las para a morte. Ele fez isso, entendeu? Com as peças teatrais que ele desenvolveu. Então, só para mostrar para vocês que ele foi esse precursor do direito das crianças, né? Aqui só um trecho aqui de um slide que a Cidinha ela menciona, é 13.26, aqui. Então, aqui, olha que interessante, ele é o precursor, né? Então, houve a Convenção de Genebra, em 1924, onde teve os princípios em relação às crianças e adolescentes, né? Depois, em 1948, teve a Declaração Universal dos Direitos Humanos, né? Da Convenção de Genebra. E em 1959, então, é que houve a Declaração dos Direitos das Crianças, e tudo foi baseado nas obras dele. Né? Então, ele tem um impacto mundial muito sério, né? E a gente aqui, tentando trabalhar e entender esse processo dele, né? Tem uma frase dele aqui que eu vou, de novo, citar um pouco, né? E aí eu vou falar para a Carol, se a Carol tem algum trecho ou alguma coisa que você... Né, as características das obras dele, que é a narrativa pautada na observação e nos seus sentimentos, a perspectiva humanista, né, destaca sempre a individualidade, mas articula ao coletivo, né, e as bases teóricas, como o Saulo falou, estão pautadas em Pestalozzi e nos pensadores que antecederam, sabendo, então, que nós já estudando no nosso grupo de estudos, Montessori, Pestalozzi, Rousseau. Então, a gente percebe que esses educadores, eles trazem isto dentro dos seus países. Então, isso foi Polônia, foi durante a guerra. Então, ele teve uma chance enorme de colocar isso em prática.
não é? No meio daquele contexto de conflitos enormes. Não é? Alguém quer falar alguma coisa? Carol, Silvia, Saulo, nesses momentos? Não, pode continuar. Carol? Então pode continuar também, Flávia, depois. Consegue me ouvir? Sim, ótimo, está excelente. Ok. Ok, muito bem. Então, concepção da criança, né? A vida das crianças é permeada de desafios diários pela intensidade das suas descobertas e sentimentos, né? E a sociedade está organizada de forma que dificulta a vida das crianças. Então, isso lembra Rousseau. Rousseau falava que a sociedade corrompia, não é? As crianças, né? Então, as crianças e tal. E aquela coisa do Pestalozzi, de seguir Rousseau, colocar as crianças em contato com a natureza. E isso Korsak também tenta fazer dentro das suas experiências pedagógicas, né? Então, agora eu vou colocar aqui uma parte super interessante, que é justamente quando os direitos que são importantes das crianças para Korsak. Então, toda criança ela deve ser amada, ela deve ser educada ao respeito, viver no presente, ser levada a sério. A queixar-se, ela também tem o direito de se queixar e de questionar, não é? Ela tem direito a ter segredos, ela tem direito a ter tristeza, a ser respeitada, a cometer erros. Então, no livro que a gente vai estudar no próximo encontro, para terminar o ano de 2021, que é quando eu voltar a ser criança, puxa, ele se coloca exatamente nisso, né? Ele é adulto, então o livro ele vai trabalhar com isso, ser adulto e ser criança, nessa dicotomia de um lado e de outro, de ouvir um, de ouvir o outro, não é? Então, isso é bem interessante, porque a gente se colocar no lugar da criança, né? E ele questionar o adulto, o que eu fiz, o que eu deixei de fazer. E para ele, a criança não tem direito a nada, né? Para o adulto, a criança, é só uma criança. Para que a gente vai prestar atenção no que ela está falando? E até hoje é assim, né? Eu não sei se a Carol tem algum exemplo aqui em Portugal, como é que é visto isso, não é? Você que lida na escola, não é? Esses dados de direitos das crianças são 23 direitos, tá? Esse aqui é o primeiro slide, mas daqui eu quero abrir a discussão para vocês. O que chama atenção para vocês, né? Vocês, enquanto crianças, né, se fizerem uma retrospectiva, ou mesmo educadores, ou como pais que foram, né, ou que vão a ser, ou que como professores, não é? O que mais impacta? Qual o direito que lhes faltou enquanto criança por causa dos seus pais? Ou que direito você acha que é super importante para você atuar enquanto professor? O direito ao respeito. Para mim, esse é um dos direitos mais importantes, pois o respeito quer dizer amor, confiança. E se a criança não recebe esse respeito, esse amor, essa confiança nos primeiros anos, isso vai impactar a vida dela futuramente em muitos aspectos. Isso ele também fala, como precursor dos direitos das crianças, ele retrata essa parte, e eu acho que ele tinha muita visão naquela época sobre esse ponto. E eu percebo, assim, pelo pouco contato que eu tenho com pais, que isso é uma coisa, infelizmente, que ainda tem que ser muito aprendida pela maioria dos pais. Carol, muito bom, Silvia. Carol, tem algum aspecto que te chama a atenção? Sim, eu também concordo com a Silvia, com o que a Silvia disse, e realmente acho que lá está, falta aos adultos educadores escutar as crianças, não é? Eu aprendi, por exemplo, na faculdade, que deveríamos fazer o planejamento, lá está, a partir das observações, necessidades e interesses das crianças, mas o que é fato é, na prática, isso não se pratica. Porque em muitas escolas o que é que acontece? Faz um planejamento antes e depois apresenta às crianças e as crianças têm de cumprir sem, no mínimo, darem a sua opinião sobre se são do interesse, não é? Se é de acordo com as necessidades das crianças individualmente, né? Porque aquilo é imposto ao grupo e o grupo tem de fazer. É aquilo que tem de fazer. Querendo ou não, são obrigados a fazer.
e lá está, não se respeita as vontades, a individualidade de cada criança. Infelizmente, aqui é assim também. Ainda você temos vê. um percurso, assim, longo pela frente. Há quem faça esse trabalho, mas eu acho que ainda são muito poucos. Entendi. Ah, pois é. Eu gostaria de Espera dar só um uma pouquinho, eu não opinião. sei se o Saulo tem alguma questão. Perdão. Saulo. É. Depois Me eu passo para chama vocês. me chama a atenção a sutileza do item ter segredos, né? Pois Porque é. geralmente se pensa que a criança ela ainda não está imersa no mundo do adulto. Parece que está tudo estampado. Tudo aquilo que a criança faz parece que está no mesmo ato sendo interpretado pelo adulto. Mas a criança ela precisa ter esse espaço, esse cultivo da interioridade que envolve também ter segredos, que envolve ela conseguir guardar naquele mundo íntimo dela certos aspectos que ela não compartilha com o adulto. Isso do Korczak eu acho bem interessante quando ele fala que a criança ela tem esse mesmo potencial do adulto, mas ele diz que ela ainda não tem a bagagem para conseguir expressar essa diversidade, essa multiplicidade que o adulto tem. A criança é como uma fagulha, como ainda algo muito incipiente sendo ali formado, mas que já guarda todos os conteúdos que irão se desenvolver no futuro. E outro ponto que me chama a atenção é o cometer erros, porque geralmente os pais querem passar para a criança aquela ideia de que elas devem ser perfeitas. Exato. E nem sempre é assim. A criança ela precisa errar por muitas e muitas vezes até conseguir fazer ali algo do modo que seja correto, encarado como adulto como sendo o ideal. E muitas vezes também a criança ela precisa, dentro da experiência dela, passar por determinadas atitudes que, na visão do adulto, pode ser errado, mas para a criança aquilo está sendo correto para ela. Exato. Inclusive, ontem nós estávamos falando sobre isso na discussão do Victor Lauenfeld, no livro A Criança e Sua Arte, e ele fala brevemente um pouco sobre essa questão das proporções que a criança coloca no desenho. Muitas vezes, um desenho que está, digamos, com um membro mais saliente, uma cabeça um pouco maior, uma cabeça mais colorida, aquilo para a criança é o ideal, aquilo está de acordo com a proporção subjetiva para a criança. Do ponto de vista da proporção visual, está algo ali distorcido na visão do adulto. Mas como a criança ela está imersa na experiência subjetiva e afetiva, ela colore o seu quadro de acordo com a importância que ela dá a determinado padrão de desenho. Ou seja, o adulto ele tem que deixar de lado os seus conteúdos pré-formatados para conseguir entrar no mundo da criança e assim deixar de julgá-la e, concordando com um dos itens do Korczak, respeitar a individualidade da criança. Muito bom. Posso só acrescentar mais uma coisinha, Flávia, por favor? Eu acho que ele vê o papel do educador, mas como observador. Eu acho que ele vê, nós não estamos aqui para ensinar nada à criança, não é? E sim observarmos e deixá-la, e ir orientando, digamos assim, algumas coisas, e não ensinar a criança. Que, como ele diz, acho que para aprender mais sobre a criança, temos de ouvir a criança. Não é? Ele vai chegar na parte da escuta, né? Daqui a pouquinho. Sim, elas sentem de forma diferente, pronto, veem o mundo de forma diferente dos adultos, por isso não temos de ensinar, e sim observar, e depois orientar, se elas pedirem. Exatamente, exatamente. Lógico que existe o aspecto da intervenção, né? Quando é necessário, né? Acho que a Silvia ia falar alguma coisa, Silvia, desculpa aí. Falei. Imagina. Não, eu queria só fazer uma sugestão em cima de tudo que nós estudamos, dos vários educadores. Eu acho que falta alguém para escrever um livro ou trabalhar no seguinte tema: educar os pais para os pais educarem os filhos, para prevenir futuros problemas. Essa é a minha sugestão. Alguém aí que mexa nessa parte de... Vamos já formando esse holopensene da escrita, não é? Para que nós possamos escrever esse livro. Esse livro, de uma certa forma, ele já está no aspecto do plano, sabe? Maior. Mas eu acho que aí, eu acho que é uma grande mega GESCOM, né? A gente pegar todos esses vídeos, todos esses estudos que estamos realizando, para justamente formarmos um pouco
um quebra-cabeça educacional, né, ou reeducacional nesse sentido, né, tanto envolvendo todas essas partes, ó, educar pais educando pais, né, e enfim, né, mas é isso mesmo. Então, olha, esses são os primeiros 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 direitos. Aí nós temos esse outro quadro, direito de desejar, direito à educação, a resistir a influências educacionais que conflitem com as suas próprias crenças, direito a ter respeitado as suas posses e orçamentos, direito a uma corte de crianças na qual possa se julgar e ser julgada pelos seus pares, que aí nós já vamos entrar dentro da escola que ele fez lá, o tribunal, que a Silvia começou a falar. Aí temos aqui a ser ele ou ela mesmo, então ele tem direito de ser ele mesmo ou ela mesmo, tem o direito a ser admirada pelo que ela é, ela não tem que ser mais ou menos do que o outro quer, e ela tem direito a reclamar por justiça. Né? Então, olha que interessante, aqui já de uma forma um pouco mais politizada, vamos dizer assim, mais social, né? Então, Cortes, aquele ele coloca a criança que ela tem dentro dela o direito de defesa, né? Ela ter autonomia. Então, essa coisa da autonomia, tá vendo? O direito de resistir às influências educacionais, né, que conflitem com as suas próprias crenças. Quer dizer, se ela tem crenças íntimas diferentes dos outros, enfim, se a gente pensar no passado religioso, de imposição religiosa, né? Os pais, não, você tem que fazer tal curso, você tem que fazer tal coisa. Que isso? Tudo bem que você pode direcionar a criança a estudar, porque quando ela é pequena, ela não sabe para onde ela vai para a escola. Mas chega um determinado momento que ela tem que ser questionada pelo seu filho, você já tem uma ideia do que você gostaria de fazer, não é? E incentivar essa criança a ter vários tipos de atividades que possam estimular dentro dela aquele potencial para que ela possa desenvolver enquanto adulto depois para escolher o seu campo de atividade, né? Nesse sentido, vocês têm alguma observação com relação a esse que me chamou muito a atenção, né? De ter direito a resistir às influências educacionais que conflitem com as suas próprias crenças. Para mim, esse me chamou muito a atenção. Alguém gostaria de abordar aqui algum específico que lhe chama a atenção? Que direito que é necessário? Ou mais necessário? Carol, Silvia, Saulo. Pois tem mais um pouquinho ainda. Alguém? Não? Vamos em frente? Então vamos em frente. Temos aqui o direito de ser defendido no sistema da Corte da Justiça Juvenil, ter direito a uma mentira, uma decepção. Isso aqui é questionável, né? Mas aí a gente vou abrir para a gente discutir, né? Essa criança tem direito a uma mentira, entende? Tem direito a se enganar, né? Tem direito a falhar, tem direito a viver a sua vida hoje e ser o que ela é, tem direito à morte e tem direito a condições para crescer e se desenvolver. É bem aquela coisa dos direitos das crianças, né? Alguma coisa nesse particular que gostariam de falar, Carol? O direito a viver sua vida, não, é que eu estou a ver mal que estou no celular. Tá? No celular ainda estou sem os óculos. Assim, ter a condição para crescer e se desenvolver, pronto. E ele fala, mesmo naquele documento que a Flávia publicou, partilhou conosco, que ele fala da importância dos espaços. E acho que foi no filme que até comentam, agora estou confusa, porque como li essa parte e depois vi o filme, que ele diz que se nos colocassem, nós adultos, num espaço pequeno, onde estivéssemos desconfortáveis, não é, sentados de forma desconfortáveis, 5 horas seguidas, não é, como é que nós adultos reagiríamos? Não é? Então, obviamente, e nós não pensamos isso quando lidamos com crianças, se estão confortáveis, se estão bem sentadas no espaço, não é? E por que geralmente... agora com máscaras, não é, cara? Exatamente. Agora com máscaras, todos fechados no espaço, muitas vezes pequeno, não é? Que mal se mexem, conseguem se mexer. Não é? Isso também não é, pronto, não é agradável e muitas vezes isso não é posto em consideração, digamos assim. Esse direito.
Por esse motivo que também a teoria daquilo que se aprende no âmbito escolar também deve ser visto na prática, né? Daí a importância do que autores como Pestalozzi já defendiam, de você conseguir ir para o espaço livre, estar em contato com a natureza, para que a criança ela tenha aquele contato de experiência com o sensorial, aguçando os seus sentidos, para que ela assim possa consolidar o conhecimento teórico que ela vê dentro do espaço escolar. Isso é algo que também deve ser respeitado. E essas condições para a criança crescer e se desenvolver também não se refere apenas ao âmbito escolar, mas também agrega a importância da participação da família na vida da criança. Porque o que se sabe é que a influência primordial da família na vida da criança, isso impactará na vida futura dela. Então, se a criança hoje ela recebe uma boa educação, entenda-se, não apenas os recursos materiais, não apenas o acúmulo de brinquedos, mas a participação da família, a presença da família na sua vida, do ponto de vista afetivo, do ponto de vista de tempo despendido para o cuidado, do ponto de vista de estímulo ao desenvolvimento infantil, isso faz toda a diferença, porque a criança ela consegue estabelecer o primeiro vínculo de confiança com a figura parental. E a partir desse vínculo de confiança que é estabelecido, ela espalha esse vínculo de confiança para pessoas do seu convívio, como, Sim. por exemplo, os colegas, os professores e, né, de uma forma mais distante, a comunidade. Tudo começa com um vínculo familiar. Crianças que não recebem esse apoio se sentem inseguras em relação ao modo como expõem as suas ideias, e isso pode impactar negativamente na sua vida futura, fazendo com que ela, inclusive, adoeça psicamente, adentrando em quadros psicopatológicos, como, por exemplo, a depressão, a ansiedade, afetando também a sua carreira acadêmica e, inclusive, de atividade de trabalho. Exatamente, né? Bem colocado. E é essa questão da mentira, né? Então, a criança tem direito a uma mentira, a uma decepção. O que seria isso? O que vocês entendem isso? Ela tem direito a uma mentira? De ser contada a ela mentira ou dela mentir? Acho que os dois, né? Os dois, Silvia, e aí? É isso mesmo? Essa é uma opinião pessoal, porque, na verdade, eu acho que todo mundo mente. Adultos mentem e a criança, ela tem uma percepção muito aguçada. E ela vai perceber, mesmo que os pais façam, tenham uma forma de falar, uma expressão facial, que aquilo lá é verdade, a criança vai perceber que não é totalmente, em muitas situações. Então, ela vai aprender a mentir com os pais, porque os pais mentiram e ela vai aprender a mentir. E que a mentira é uma coisa que faz parte da vida, goste ou não. Às vezes tem aquela coisa, né, da omissão superavitária, né, e da omissão, como é que fala? Que é uma omissão deficitária, né? Então, a gente tem que analisar bem. Nesse aspecto, o Coxa quer dizer que a criança ela compreende e raciocina como o adulto, né? E como o desenvolvimento da criança atravessa vários períodos infantis nos quais inicialmente ela está muito ainda imersa nas suas experiências subjetivas, de descoberta do mundo interior, e aos poucos ela vai se colocando num espaço mais externo de contato com a realidade, inicialmente do modo como ela vê, e depois, de fato, como essa realidade é e se apresenta para a criança, se deparar com certos comportamentos do adulto é algo que faz com que ela se aproxime dessa visão de mundo e queira reproduzir e queira copiar esses atos. Portanto, a mentira é algo que está inserido no universo do adulto e como a criança funciona como uma esponja em termos de aprendizado, ela irá querer repetir esse ato como uma forma de se aproximar desse universo. Agora, eu fiquei também aqui a questionar uma coisa. A criança, eu acho que a mentira também é um sinal de inteligência da criança, porque nós temos muito essa ideia de que as crianças não mentem, e eu, a trabalhar com crianças, vejo que mentem, e muitas vezes mentem bem. Agora que a questão é, elas aprendem com os adultos, ou isso já é algo intrínseco da sua cabeça, da inteligência, ou seja, às vezes do seu mundo,
do fabuloso, não é do fabuloso, agora faltou uma palavra, mas do seu imaginário, é isso que eu queria dizer. Ou do seu imaginário. Elas aprendem a mentir, ou isso já é intrínseco por causa também do seu imaginário? Se a gente pensar no ser como um ser multidimensional e com várias vidas, né, multiexistencial, então, logicamente, a gente traz, logicamente, várias questões. Agora, a mentira é usada geralmente para autodefesa, não é? Às vezes eu minto para ninguém me apanhar, não é? São reações de autodefesa dentro da minha percepção, tá? Logicamente, o Saulo é psicólogo, a Silvia é psicanalista, então cada um aí vai ter também a sua visão em termos de estudo nesse aspecto, não é? Mas tem que ser analisado. Se ela mente para uma autodefesa, né, porque ela está sendo ameaçada por alguma coisa, é um fator, né, de valores e coisas circunstanciais que nós temos que analisar. Agora, se ela está mentindo propositadamente, porque ela nem tem consciência, às vezes, que ela mente, mas às vezes é aquela mentira que é para autodefesa, porque ela está sob risco. Agora, aquela que ela mente de maldade, aí tem que ser observado, entende? Por isso a minha questão, elas aprendem com o adulto ou isso já é algo natural, nosso? Eu acho que depende de cada criança, né, Carol? Uhum. E depende da bagagem que ela já traz. O meio, né, da família, tudo isso. Também. Retrovidas. Exatamente. A mentira, ela tem esse viés protetor, como a Flávia ela sugeriu, né? Que no caso a criança ela quer se livrar de uma punição e, portanto, ela mente, né? E isso pode ser apreendido também não apenas em relação à criação dos pais, a bagagem que os pais passam, mas até nas histórias do Faz de Contas a gente percebe que existem personagens naquela narrativa que eles mentem para conseguir algum objetivo, né? Então, assim, a mentira, quando ela é exposta de uma maneira mais minuciosa, visando atingir um fim específico, mas que é algo que não prejudica o outro, isso pode fazer parte do imaginário infantil. Agora, o problema é quando aquilo se transforma no que a psiquiatria concebe como uma mentira patológica. Ou seja, quando a criança ou o adulto ou qualquer pessoa passa a mentir de uma forma descontrolada, de uma forma compulsiva, visando atender interesses egoístas, e a pessoa às vezes fala num tom que ninguém percebe como sendo uma mentira. É aquela história de que a mentira, quando contada muitas vezes, se torna uma verdade. Então a pessoa ela mente sem nem perceber. Aquilo se incorpora ao modo de agir, à personalidade da pessoa, e ela faz aquilo ali de uma forma repetida. Ou seja, quando a criança entra e se enviesa por um caminho como esse, aí já entra no âmbito patológico. Uhum. É muito sério isso, né? Essas coisas. Agora, quando ele fala que ela tem direito a uma mentira, a uma decepção, é lógico, né? Ninguém é perfeito, e a criança, porque a criança é muito, você mentiu, você vai ficar de castigo, você entendeu? É esse tipo. O Corsa que pensava nessa coisa justamente do adulto, entende? De não entender o lado da criança. E no livro lá que nós vamos discutir, né? É isso, entende? Assim, poxa, o adulto não vê que a criança sofre, e o sofrimento da criança, e às vezes ele é desse tamanho. Para adulto, que isso, não é nada. Eu lembro até hoje uma cena que eu nunca me esqueço na infância que retrata isso, gente. Eu estava na praia, eu tinha 5 anos de idade, 4, 5. Tinha um cachorro, o cachorrinho veio e começou atrás de mim. Para mim, ele queria me pegar. Olha, essa aflição eu guardo comigo até hoje. E meus pais, rindo, entendeu? Mas para mim era um puta de um sofrimento, porque eu sabia que o cachorro ia me pegar. Olha só, gente, é uma doideira isso. Mas você imagina, eu guardar isso, até hoje eu lembro da cena de eu correndo e eu raspei o meu pé na pedra porque eu estava correndo. E as pessoas rindo. E para mim era um puta de um sofrimento. E eu acho que é bem isso. E aí o Corsa que se vê no lado da criança, porque se eu tivesse, como pai, saber... O pai não tem essa noção, já criança, ela tá brincando, ela tá, imagina... Mas eu senti a minha angústia desse cachorro me perseguir. Um cachorro pequeno, mas esse é o ponto. Olha só, gente, eu guardo isso até hoje na minha cabeça. Falta empatia, né? A empatia. Mas tudo bem, era coisa assim, não era para ser tanto, mas é aquela coisa de enxergar o lado da criança.
E psicologicamente o pai não está preparado para isso. Ele foi criança também. Provavelmente para ele aquela coisa de ser perseguido pelo cachorro não significaria nada. Mas é um ponto a ser acrescentado. Então, se a criança está passando por alguma coisa, ela está chorando exacerbadamente, isso não é nada, filha, amanhã passa. Tudo bem, para suavizar. Agora, se ela está sofrendo muito, tem que ter alguma coisa que possa fazer para suavizar, entendeu? Porque para ela pode ser o fim do mundo, realmente. Ainda mais se pensando nas retrovidas e nas coisas todas de sofrimento que ela possa ter passado, naquele momento que às vezes pode acender alguma coisa lá de dentro, naquele momento, naquela experiência ali, a gente não sabe esse porão consciencial que nós estudamos na conscienciologia, o quanto que aquilo está influenciando naquele momento na vida dessa criança, que está recuperando cons, né, que está vindo à tona. Por isso o papel do educador é fundamental, Carol, né? O educador, tanto como professor, o educador pai, não é? Eu vejo isso também. Oi, Silvia. Não, por favor, Saulo. Depois o Saulo. Eu então vai. Acrescentar que esse desrespeito do adulto em relação à criança está tão imerso nas experiências do cotidiano que até nas conversas banais a gente vê isso estampado. Por exemplo, às vezes quando o adulto é questionado, o que é que o adulto faz? O adulto trabalha, né? Todos os dias acorda cedo, vai para suas relações de trabalho, mas a criança ela não faz nada, ela só fica brincando o dia todo. Quer dizer, isso é um desrespeito para a criança, porque o brincar é uma atividade também de trabalho. O brincar, ele faz parte de uma construção de um imaginário, da criatividade da criança. É um fator que integra a personalidade da criança e que posteriormente vai ser formador de várias competências que serão desenvolvidas. Ou seja, o respeito à criança começa com a visão que nós temos dela hoje. O brincar é uma atividade importante e lúdica para o desenvolvimento da criança. E isso merece ser respeitado. Exatamente. Silvia, oi. Então, eu vejo que, de uma certa forma, o que as pessoas falam, isso não é nada, deixa para lá, é uma forma de violência contra as crianças. Se os pais ou as pessoas parassem e falassem, então me conta, o que você está sentindo? Fazer a criança se expressar, colocar para fora, com certeza isso seria trabalhado, amenizado e poderia não causar um problema maior lá na frente, mas se você olhar o atrás do atrás, eu vejo que o problema maior são os adultos, que não sabem educar as crianças, porque eles também não estão bem resolvidos com eles mesmos. Nós vamos agora passar então para o lado da escuta, né, das crianças e as estratégias dentro. Aí eu vou voltar de novo no slide do Saulo daqui a pouquinho. Então, para a gente ver depois a cena do filme, porque o Corsa aqui, quando está falando com uma criança, a criança estava chorando no berço, lá no orfanato, dentro das 200 crianças, ela estava com medo que estavam as bombas lá de fora, né? E aí ele vai lá, ele está no escritório dele, porque ele convivia lá, né? Aquele mundaréu de crianças, todo mundo no mesmo quarto, né? Todo mundo junto, né? E aí tem uma cena que é bem bonitinha, que ele vai lá e abraça a criança, tudo, né? Aquela coisa de sentir justamente se colocar no lugar da criança, né? Então, é bem legal a gente ver a cena do filme para ilustrar, né? Então, isso aqui é uma parte que é só um adendo sobre a punição com relação às crianças, né? Então, a concepção da criança afirma que de nada adianta mudar a forma da punição, pois qualquer ação de coação ou violência tem como pano de fundo que a disciplina só pode ser imposta, né? Destacando-se o seguinte: pode-se fustigar a sensibilidade, o amor próprio da criança, da mesma maneira como antigamente se fustigavam os seus corpos. Né? Então, Corsa, que ele é muito... essa coisa de punir mesmo a criança de uma maneira que não vai trazer benefícios para ninguém, não é? Porque se você explicar e sentar e conversar, como a Silvia estava falando, ouvir, justamente vai ser muito melhor, né? Para relacionamento de todas as questões. Então, eu vou dar uma interrompida aqui, porque aqui... Flávia, posso só acrescentar uma coisinha em relação a isso do castigo, é que ele também fala que a ausência de castigos físicos não significa que a criança é respeitada.
E hoje em dia temos muito isso, não se pode bater, não é? Não se pode agredir fisicamente uma criança, mas acabamos por agredi-la de outras formas. Uhum. Alguém gostaria de falar nessa questão da punição? Algum aspecto específico? Não, né? Então é o seguinte, então eu vou, então nessa questão do orfanato, vamos falar assim, nós temos menos de meia hora, né? Então mais uns 5, 10 minutos para falar sobre o orfanato de forma geral, e aí eu vou colocar a cena do filme para uns 5 minutinhos também para a gente fazer uma análise, certo? Então deixa eu compartilhar. Uma coisa que eu achei muito interessante, eu não me lembro bem os detalhes, mas que ele criou um tribunal das crianças, onde as próprias crianças... eu vou mostrar no filme, é bem legal. Okay. Elas julgavam elas mesmas e elas se colocavam quais seriam as penalidades ou sem penalidades. Isso foi uma coisa inovadora dele, eu acho que teve um papel muito importante para eles e até hoje isso fantástico, essa coisa da autogestão, né? Justamente da autonomia, nós vamos falar sobre isso, né? Então eu vou passar para o Saulo para falar, são alguns slides, né? E aí a gente abre para essa coisa do como é que era isso, né? O lado da atividade dele pedagógica no orfanato, né? Nos orfanatos. Então, dando prosseguimento à apresentação, durante a prática médica, o Coxsack ele estagiou em clínicas pediátricas, visitou instituições de educação e proteção de menores e acabou, como já foi colocado, se tornando defensor do direito e da igualdade das crianças. De acordo com ele, uma criança, ela compreende e raciocina como um adulto, só que ele não possui ainda a bagagem de experiência. Ou seja, a gente percebe que, desde o início, o Coxsack valorizava a experiência da criança. Pode passar, Flávia, por favor? Sim. E foi assim que ele se tornou o diretor do orfanato do Dom Sierot, né? Ele abriu esse orfanato no dia 7 de outubro de 1912. Era um orfanato que se destinava a crianças judias. E no ano de 1919, ele se tornou o cofundador do orfanato Nas Dom, que significa a nossa casa. No Dom Sierot, ele geriu esse orfanato por cerca de 30 anos. E ambas as instituições eram destinadas a crianças entre os 7 e os 14 anos. Alguma colega gostaria de fazer algum complemento em relação ao orfanato? Alguma impressão que teve? Eu sugiro que as pessoas vejam o filme, né? Nós não vamos comentar assim... a gente vai ver justamente as atividades, né? Porque tem as atividades e tudo, uma série. A Cidinha lá no vídeo, ela fala também a caixa das cartas e tudo, mas aí pode falar, Saulo, que aí a gente entra mais em específico no aspecto, né, das atividades, né? Certo. Pode passar, Flávia, por favor? E foi assim que ocorreu esse evento triste, na manhã de 5 de agosto de 1942, no qual Coxsack e as crianças do orfanato foram cercadas pelas tropas do SS e as polícias das forças ucranianas, e foi chamada de Grande Ação. Na verdade, era um plano de extermínio da população do gueto de Varsóvia por parte dos nazistas. E algo interessante que eu destaquei é que o Coxsack, nesse dia, ele pediu que as crianças elas colocassem as suas melhores roupas e escolhessem o seu brinquedo favorito. Quer dizer, no dia que elas foram eliminadas, foram exterminadas, o Coxsack ainda teve a sensibilidade de se preocupar com o bem-estar delas. E é importante salientar que ele teve a oportunidade, ele foi oferecido a oportunidade de sair ileso da cena, mas ele disse que ele preferiria ficar com as crianças. E isso, inclusive, quando chegou lá no campo de extermínio de Treblinka, teve um oficial que reconheceu ele e ainda ofereceu a oportunidade dele sair do campo, mas mesmo assim ele decidiu ficar com as crianças. E foi assim que, nesse dia triste, do 5 de agosto de 1942, o Coxsack, no campo de extermínio de Treblinka, junto com as crianças do seu orfanato, foi assassinado juntamente com elas. Com as câmeras de gás, né, na verdade. Né? Exatamente. Essa é a situação, não é? Mas o que eu iria, antes de colocar a cena do filme,
eu ia voltar lá de novo no nosso vídeo da Cidinha, e eu ia colocar justamente quais que eram as atividades que eles tinham dentro do orfanato para a gente ver o vídeo, né? Então, eu vou de novo compartilhar com vocês, só para a gente ouvir a Cidinha falar só dessa parte, né, das atividades que tinha lá nos orfanatos, né? Então, nós tínhamos o quadro das cartas, né? Então, vamos ver o que ela está falando aqui. Conseguia ler, ela sempre tinha um outro amigo mais velho, um parceiro experiente que podia ler para ela. E ele falava que isso também era muito importante para desenvolver no ambiente uma perspectiva de solidariedade, de colaboração. Uma outra estratégia ou dispositivo, né, que ele utilizava é a caixa de cartas. Então, o que acontecia? Ele ficava muito preocupado, porque com um número grande de crianças, ele não conseguia ouvir, conversar individualmente com as crianças, para poder ajudá-las nos seus problemas diários. Então, ele criou essa caixa de cartas, as crianças escreviam para ele, e ele respondia todas as cartas. Porque muitas crianças queriam contar algo só para ele, de um problema que ele não queria ser exposto. Então, ele tinha uma prática, as crianças utilizavam muito essa caixa de cartas, e normalmente à noite ele se debruçava a ler e a responder todas as cartas. Né? Então, essa era uma forma também de comunicação. Um outro dispositivo é a vitrine dos objetos achados. E aí, olha só que interessante. Considerando-se que o menor objeto deve ter um dono, tudo que fosse encontrado debaixo da mesa, na janela, na areia do pátio, deveria ser colocado na vitrina. Então, eles que tudo que a criança tem é dela e é direito dela ter. Pode ser a pedrinha, pode ser o papelzinho, não interessa. Se nós encontrarmos, nós temos que guardar e a criança tem que ter acesso. Então, essa vitrina dos objetos achados servia para isso, né? Bom, antes do comitê de tutela, o comitê de tutela é bem interessante, porque o que ele fazia? Para favorecer, veja, um ambiente coletivo com muitas crianças. Então, e as crianças têm várias necessidades que precisam ser ouvidas, né, acolhidas. Então, ele criou um comitê de tutela. Então, as crianças mais velhas eram como se fossem tutores de um número X de crianças. E tinha um relacionamento mais próximo dessas crianças, e essas crianças ou escreviam para essas crianças mais velhas, ou as chamavam para conversar. E é muito interessante, no livro Como Amar a Criança, tem a transcrição de diálogos entre essa criança mais velha, né, que é a tutora, e as crianças menores. E é impressionante como essas crianças mais velhas conseguiam entender as crianças e dialogar com elas, porque o Janusz Korczak apostava que, entre pares, que as crianças tinham muita sensibilidade para compreender a outra. Então, essa estratégia do comitê de tutela favorecia muito isso. É belíssimo ler os relatos deles, né? Você fica encantada em ver como das crianças, bem, era o jornal. Eram discussões sobre o cotidiano, né, sobre as questões do orfanato. Bom, vamos seguir. Eles tinham um jornal, olha que interessante. Um outro dispositivo que funcionava super bem era o jornal. Então, as crianças podiam escrever no jornal, e uma vez por semana, o Janusz Korczak fazia leitura em voz alta com todas as crianças, né? E era um momento muito importante para todas elas. E eu lembrei também, eu não coloquei aqui na apresentação,
Tem uma coisa muito interessante que eles fizeram no orfanato, foi criar as datas comemorativas. Aliás, eu sempre discuto isso com as professoras em formação, porque as datas comemorativas no orfanato, no lar da criança, elas foram combinadas a partir de algo que foi importante para elas, para o coletivo. Então, por exemplo, tinha o dia que era o dia do pijama, que era um dia que as crianças, todo mundo no lar, poderia ficar de pijama. Podia dormir até a hora que quisesse, ficar de pijama. Era um dia do ócio, vamos dizer assim, né? E eles criaram, então, várias datas que eram significativas para aquele coletivo de crianças. Olha que interessante. As datas comemorativas não se reportavam a datas que eram estipuladas pela sociedade, tem direito a ter uma teado no tribunal. Por mais de 3 vezes não podia ser juiz durante um longo período. Eram regras deles, das crianças. E é interessante que no tribunal era um lugar onde as crianças colocavam as situações que elas consideravam que elas tinham sido injustiçadas. Então, e olha só, o János Kort foi 5 vezes denunciado no tribunal. E ele conta, é muito bacana essa reflexão que ele faz, que esses momentos em que ele foi para o tribunal, que ele foi denunciado, porque aí ele vai para o tribunal, aí ele tem que se defender, aí tem quem acusa, quem fala, faz a denúncia, aí depois tem um código, que são as, entre aspas, penalidades, que a maior parte do código é pautado no perdão. Isso é interessante. É muito bacana ver. Mas ele conta que isso foi muito potente para transformar ele como educador, né? Ok. Então, eu vou interromper aqui para mostrar a cena do filme, tá? Nós temos aí uns 15 minutinhos, né? E alguém quer fazer um comentário enquanto isso? Enquanto eu estou achando aqui o trecho do filme, eu já separei o trecho do filme, né? Quase no final. É uns 5 minutinhos que nós vamos ver aqui. Alguém quer comentar alguma coisa? Então. Adorei a ideia das datas comemorativas, mas significativas para eles, significativas para eles. Exato. Não é uma data para todos. Achei sim, interessante. Gente, é isso aí, né? Eu acho. Então, nós vamos ver essa parte que é justamente ele resgata esse menino. A mãe está muito doente lá no super gueto pobre. E ele vê a situação do menino, o menino se mete, e ele vai depois até examinar esse menino, que é essa parte aqui, você vai ver quanto ferimento esse menino tem, a transcrição está em inglês embaixo, o filme vai rolar, e eu vou falando em cima, tá bom? Para ir mostrando o que está acontecendo de forma geral, tá? Então, quem não souber inglês não tem problema, porque ele está em polonês, né? E aí vai passar para a cena do orfanato, tá bom? Então, prestem atenção, ó, ele leva o menino, a mãe está super doente ali, e aí ele vai cuidar desse menino. Olha lá, lava. Tá vendo? Ó, ele pode trazer tifo, Pani widziała, gdzie ja chodzę i co ja wam mogę przywlec, to... Przecież pan mi obiecał. Rozbierać. Falou para a mãe que ele ia sempre trazer comida para ela, por isso que ele foi com ele, porque ele é rebelde. Entendeu? Mas a mãe, ele prometeu que ele levaria comida para a mãe. Entendeu? E aí ele começa a examinar o menino, mas você vai ver, cheio de hematoma, né? Ele é ladrão e tudo, né? Você vai ver que no orfanato... Tá vendo? Você já contou o número das suas cicatrizes? São wojenne pamiątki po bójkach. São souvenirs do guerreiro. Ele fala, as cicatrizes são souvenirs do guerreiro. Uma delas lá, ele falou assim, isso aqui foi uma mordida de cachorro. Ele falou, como é que o senhor sabe? Ele falou, eu sei várias coisas. Tá contando que ele foi pelo buraco na parede. As travessuras, né?
Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, Ó, sześć, tá siedem, contando 7, 8, sei lá 8, quantas 9, 10, cicatrizes. Ó, 10, Około 20 20. pobieżnych oględzinach, to dopiero połowa ciała. Nieźle. Ubieraj się. Ok. Ele tem sempre os assistentes. Ok. Jego dziadek miał coś Eu takiego. vou i- passar agora aqui. Agora, Co aqui, to jest? To mamy do urodzenia. ó, tá vendo as crianças atrás limpando? Ojciec mówił, że jak ktoś ma coś takiego, to będzie wielkim człowiekiem. Ele perguntou porque ele tem uma mancha aqui. Ele falou, não, mas isso é de Jego família. dziadek miał coś takiego i był wielkim E rabinem. o pai dele foi um grande Wielkim rabino. rabinem. Rabin Rabino. cały czas siedzi na jednym miejscu i czyta książki. Rabinos só sabem ler e você não gosta de ler. Wolałbyś podróżować. Prefere viajar? Skąd pan wie? Como é que você sabe? Wiem. Eu sei. Ja też marzyłem o wielkich podróżach i chciałem kiedyś zmienić świat. Jak to zmienić? No na przykład zlikwidować pieniądze, żeby już nie było biednych i żeby była sprawiedliwość. Falando para ele que ele deixou para trás muita coisa, né, em termos Ty de to już justiça, wiesz. por causa da Ja wtedy justiça, jeszcze né? tego nie wiedziałem. Dopiero później zrozumiałem, że się tak całkiem nie da zmienić świata, ale trzeba próbować, nie? Nie O que myślisz? que importa na vida, né? Ele está tentando conversar com ele sobre isso, entende? O menino não tem diretriz nenhuma, não é? Sławnym? Você é famoso, Trochę mi się udało, ale myślę, że pouquinho. może mi się jeszcze udać więcej. eu posso me tornar famoso. Aí ele falou assim, mas você já é velho. Tak, to prawda. Isso é verdade, ele falou. Ale wiesz, staremu też może się coś czasem udać, nie? Ok. 19,5, panie doktorze. To zapisz to, Anetko. Chodź, świąt. As crianças todas são cuidadas. E aqui, o menino mais velho começa a cuidar, como ele, a Cidinha falou, os mais velhos cuidam dos menores, não é? Miał rewolwer, Olha a każdego dnia situação, gente. Lá fora, eles dentro do orfanato não podiam sair. Może go tu przesłali, ma rozkaz, no co ma robić, no. Może on dopiero przyjechał i nie wie jeszcze, co tu się dzieje. Tendo as pessoas todas Słyszałem, sendo co pan tak maltratadas. mówił? Że może on w cywilu jest nauczycielem albo ogrodnikiem, albo rzeźnikiem. Pan doktor tak mówił. Estão discutindo o quê? Ó, olha só, a situação do orfanato, né? Acho que agora é mais... Sprzątamy, sami się obsługujemy, Eles tam jest limpam. nasza jadalnia. Mamy też warsztaty. O, ja sam zrobiłem szafę. Eu construí esse armário eu mesmo. Aí o menino quer provocar briga. Co cię agora. ugryzło? No co ci zrobiłem? Ó, 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 ó. Chcesz się bić? Quer brigar? Olha a resposta do mais velho. Młodszych nie bije. Eu não brigo com crianças, com menores. Olha só, Ile ty masz lat? 12, 6 miesięcy. 12 A co mil ci to ele tem de idade. Tak na Olha o que o menino vai fazer ludzie agora, ó. przyjmują. Ja przyszedłem jak miałem 7 lat. Eu tô aqui desde os 7 anos, né? Co, boisz się leci na morze? Tem medo? Jeżeli o to ci chodzi, to proszę bardzo. Sim. Boję się ciebie. Não, eu tenho medo de você, ó lá falando pra ele. Olha o que ele vai fazer, ó. Eu não gosto de covardes. Olha o que ele faz, ó. Rouba, certo? Rouba. O, w najbliższy czwartek odbędzie się posiedzenie sądu. Aí, ó, aí ele tá lendo lá que vai ter a sessão da corte, Tak, o naszego tribunal. sądu. Mamy tu sąd i radę. Ele falou, ó, esse é o nosso tribunal. Ó, elegemos os juízes a cada 3 meses e eles aprendem a ter a nossa Ja bym confiança. raz przez Eles 3 podem ter kadencje um segundo sądziłem mandato, pana doktora pode se eleger, ó. Tá vendo za to, até o że juiz. jedną dziewczynkę brzydko przezwał w niebie. Dostał Peraí, setkę. deixa eu só voltar um pouquinho, porque isso aqui é importante. Espera só. Dużych nie przyjmują. Ja przyszedłem W najbliższy czwartek odbędzie się posiedzenie sądu. Sądu? tak naszego sądu. Mamy tu sąd i radę. Ó, tem o conselho e tem o fórum, né? Sędziów wybieramy Tá vendo? Ó, nós elegemos os juízes a cada 3 raz na 3 meses. miesiące. A jak mamy do nich zaufać? E o menino com a mão, ó. O menino tá querendo ver se consegue roubar. Olha só, é aquele negócio lá de enganar, certo? E o menino vai presenciar a cena no dia que chegar, porque vão ter 3 inspetores que vão vir conversar com o Korczak, e eles estão tendo justamente a reunião, né? Eu vou mostrar isso para vocês. Ele falou assim, então eles ganham a nossa confiança, né? Os Panie, jak juízes, sprawiedliwie sądzą, to zostają eles podem ter um segundo na drugą mandato. kadencję. Ja bym raz Eu fui juiz, ó, por 3 meses. przez 3 kadencje. Sądziłem pana Ó, eu até julguei o doutor. Lembra que a Cidinha falou que ele foi julgado 5 vezes? doktora za to, Por ter, olha, ele julgou o doutor por ter dado bronca, scold é dar bronca, że jedną numa dziewczynkę menina. brzydko przezwał w niebie.
com raiva. Então, olha só, o Korczak foi julgado por causa disso. Dostał setkę. Parágrafo 100, ó, eles têm o código. Paragraf setny. I musiał ją przeprosić. E ele teve que pedir desculpa. Por isso que ela falou que é pautado no perdão, né? Então, você tem que trabalhar isso, é bem interessante. Kto to jest? Ten wasz pan doktor. Quem que é esse Nie médico, wiesz, kto jest né? pan doktor? Você não conhece? Como é que eu Go posso? znają. Todo mundo conhece ele, né? To jest największy Polak Ele é o grande na polonês, świecie. Przecież to jest Żyd. mas ele é um Największy judeu, Żyd też. mas é um Pan grande doktor judeu. zgodzi. Você vê, olha, até os meninos, né, eles tinham preconceito por causa dessa coisa do nazismo, até dos judeus, né? Pokaż. Esse aqui, o menino, ele tira o dente, né? Eu só vou cortar aqui, senão... Ele tá com o dente quebrado e o Korczak comprava os dentes quebrados, ou os dentes que estavam saindo, né? Para nascer os definitivos, ele pagava para o menino comprar um sorvete e tudo, e o menino vai depois para pedir dinheiro para ele, entende? Ele falou assim, não, mas você ainda não soltou o dente, como é que eu vou te dar o dinheiro? Só quando você soltar o dente, entendeu? Quando o dente cair. Mas mesmo assim, ele ficou com pena do menino e deu dinheirinho para ele. Só que o menino dá dinheiro para uma outra menina que é tipo meio agiota ali no meio deles. Então, entre eles mesmos, eles têm umas coisas assim dentro do coisa. Eu vou passar essa parte, tá vendo? E vou para o tribunal, só para a gente encerrar. Ó, chegaram aqui 3 pessoas para conversar com o Korczak e eles estão tendo o tribunal, né? Só para a gente encerrar. Posądzić kogoś o kradzież, nie mając dowodów, to wielka Tá vendo? Ó, a Sabinka roubou no passado. krzywda. E o moleque tá lá prestando atenção. Então, ela tá sendo acusada de ter roubado. Lembra que o menino roubou uma carteira, sei lá o que foi. Nawet jeśli sobie Isso não significa que ela vai roubar de novo. Então, é assim, estão tentando absolver a menina. kilka raz już coś ukradła, to nie znaczy, że będzie kraść przez całe życie. E o menino ali, ó. Wiemy, że Zuzi bardzo Tá vendo? Ó, a Zuza, ela sente falta dos chocolates zjadło dela. czekolady, Que acho que é a menina que foi roubada o chocolate. bo nie mamy słodyczy. Não Ale tem panna ninguém. Não tem nenhum chocolate lá. Mas a Esther deve Esterka saber ma melhor doświadczenie i powinna wiedzieć, do que acusar sem provas. Olha só. że bez dowodów się nie oskarża. Czy Sabinka Você perdoa o acusado? przebacza oskarżonej? Tak. Ela perdoa. Olha só. Dzień dobry Państwu. Dzień dobry. Myślałem, że dzieci sądzą się wzajemnie, a Não, eu pensei que as crianças não acusavam os professores. Ah, eu acho que a pessoa que está sendo acusada é uma das professoras. Olha lá, de ter pego o chocolate. Nie ma większego tyrana Olha, ele fala, as professores são tiranos. niż wychowawca. A u nas Aqui as crianças se defendem. dzieci mogą bronić się przed takim despotyzmem. A professora. Ela não consegue, ela não vai continuar. Ja tak nie mogę. Jak ja mogę? Como é que eu posso manter a autoridade se as crianças me julgam? Olha só, olha o pensamento da professora. Utrzymać autorytet, jeśli za byle głupstwo dzieci mnie mają sądzić. Sędzia prosi, żebyście Państwo odeszli. Ó, a corte pede para vocês não falarem aqui. Olha lá, o menino utilizando o poder de voz dele. Jeżeli chcecie rozmawiać. proszę E o Korczak que respeita e fala, vamos para górę, minha sala, bo mnie jeszcze ok? E aqui eu vou interromper. Ok. Interessante, né, gente? Olha lá, olha só quanta lição ali. Esse filme é interessante, né? Uma pena que no YouTube não tem mais a versão em português, mas vale a pena ver. Então, eu gostaria que o Saulo e a Silvia se manifestassem. E para a gente dar a conclusão, Korczak, não é interessante a gente ver o que ele escreveu enquanto ele se colocou no lugar das crianças no próximo mês? Saulo, Silvia, vocês estão aí? Alô, alô? Cadê eles? Sim, claro. Seria interessante. Nessas cenas do filme, vocês, o que vocês acharam aí do trecho, né? É bem impactante, né? Mas ele tentou realmente fazer com que as crianças até o fim tivessem um senso de autonomia, né? E de poder sobre as suas próprias vidas, por mais que o destino delas estaria traçado com a morte, não é? É interessante, né, gente? Muito triste, mas verdade. Não é?
Então, eu acho assim, agora falta nós decidirmos, não é? Quando que nós vamos nos reunir para a última reunião do ano, não é? Se em novembro ou se no início de dezembro, dia 5 de dezembro, não sei. Por mim, tudo bem. Pode ser. Pensa bem aí nos seus calendários, não é? Para que a gente possa ter o último do ano, e aí provavelmente aí nós vamos ter que decidir se vamos continuar e tudo, conversar com a Liuzene e com a Silene, não é? Saulo, você está aí, Saulo? Alô, 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 alô? Mas você acha que existe possibilidade de a gente continuar? Tá aí. Oi? Existe possibilidade de a gente continuar? Agora eu vou dar um encerramento da nossa gravação, né? Já assim, terminando e deixando aqui só esse recadinho que a gente vai ter a última do ano, provavelmente no dia 5 de dezembro, ok?